Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a bênção de Deus sobre esse mês de dezembro. Consagramos esse mês ao Senhor, cada dia desse mês, cada hora desse mês. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa família. Apresentamos a Ti nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos das ciladas de Satanás. Eu peço a Tua bênção sobre essa casa, para que essa casa tenha paz, para que tenha harmonia, para que tenha prosperidade e para que todos, sem exceção, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus sobre este mês de dezembro e pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, atravessando esse mês. Que a Tua presença esteja conosco cada dia desse mês, nos abençoe, nos cure, nos dê força, nos dê ânimo e que cada lar seja visitado pela glória de Deus. No nome de Jesus, profetizamos que esse mês de dezembro será um mês de aumento, será um mês de grandes bênçãos, será um mês de vitória, será um mês de liberar sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta vida, abençoo esta casa, eu abençoo essa família, tudo aquilo que estiver ligado a essa pessoa, eu peço, Pai, a Tua bênção, eu peço o Teu liberar. Senhor, eu oro, Senhor, por pessoas que entraram aqui nessa oração, que estão com dores nas costas, dores fortíssimas nas costas, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, Pai, e nós oramos para que todo gigante espiritual tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra o Teu projeto na nossa vida, seja quebrado agora e saia do nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao doce e amado Espírito Santo que Ele nos conduza em paz, que Ele nos conduza em segurança, que Ele nos dê visão, que Ele nos dê as direções certas para podermos caminhar no centro da vontade de Deus. Libera do Teu poder sobre essa vida, Pai. Libera do Teu poder sobre essa vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais um mês e queremos que esse mês será uma bênção de Deus. Esse mês será um mês de milagres. Será um mês de paz. Será um mês de direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir a você que está consagrando esse mês de dezembro e no final nós vamos fazer outra oração consagrando esse mês para que esse seja o melhor mês do ano na tua vida. Eu quero pedir para você que quer ser muito abençoado nesse mês, eu também quero pedir que você compartilhe muito essa live. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Me ajude a compartilhar essa palavra no nome de Jesus. Eu sei que sempre, em qualquer momento da nossa vida, nos aguarda desafios. E cabe a nós termos a posição, a postura e a firmeza de encarar esses desafios e vencê-los. E hoje eu quero falar sobre vencendo gigantes. É sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. A gente recebe muitos testemunhos aqui. Eu recebi o testemunho da Verusca, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu: graça e paz. Eu tenho ouvido as orações da manhã no YouTube e o Senhor foi usado por Deus. Agora em novembro aconteceu exatamente o que o Senhor profetizou para mim, pois eu esperava um documento havia 13 anos. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus e ao Senhor. Deus continue abençoando o seu ministério. Que bênção! Eu também recebi o testemunho da Leia, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: a paz. Eu quero dar o meu testemunho entre tantos. Eu sofria há 6 anos com problemas digestivos.
Já tinha feito de tudo que os médicos me passavam de medicação e nada resolvia. Entrei mais firme nas orações, olha só, entrei mais firme nas orações. Já acompanho o Senhor há 3 anos e nunca perco uma oração. Deus, em sua misericórdia, me curou. Entre muitos testemunhos, já participei da Escola de Profetas em Portugal. Que Deus continue usando você e a sua esposa. Deus abençoe seus filhos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Leia. Que Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Deus é Deus de milagres. Nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Ele opera. Amém? Vamos apontar para Ele, porque é Ele que faz as coisas. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva. Nosso foco está em Jesus, certo? Não está no homem, nosso foco está em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que usa óculos e tem tido inflamações terríveis nas juntas do corpo. Dores terríveis. Fibromialgia, talvez, ou outro tipo de enfermidade parecido com fibromialgia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. No nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico agora. Saúde sobre você. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que chamam ela de Neia, que está aí me ouvindo. Neia, o Senhor te visita nesse momento. O Senhor te visita nesse momento, Neia. Você vai vencer gigantes esse mês, Neia, para a glória de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra, e a palavra é vencendo gigantes. Se queremos viver as promessas de Deus, temos que enfrentar os gigantes. Em Josué capítulo 10, verso 8, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué recebeu uma missão de Deus, levar o povo à terra prometida. Moisés, por 40 anos, conduziu o povo. E agora Josué estava destinado a levar o povo à terra prometida. Só que a Bíblia diz que se levantou reis, exércitos, havia gigantes também naquela terra, havia todo tipo de coisa. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você, se você confiar em mim e nas minhas instruções, nenhum mal vai resistir a você. Foi isso que Deus disse para Josué, é isso que Deus está dizendo para mim, é isso que Deus está dizendo para você. Entenda, os inimigos existem, o mal existe, os desafios existem, os gigantes existem, mas a Bíblia diz que eles não conseguirão com você. Eles não conseguirão com você. Declare junto comigo, nenhum gigante conseguirá contra mim. Declare em nome de Jesus, nenhum gigante conseguirá contra mim. E por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Porque estamos debaixo de uma direção de Deus. E quando alguém está numa direção de Deus, esse alguém está equipado. Ele está equipado com todo o amparo do céu cuidando dele. Todo o amparo do céu protegendo ele, abençoando ele, guiando ele. É a mão do Senhor sobre ele. E existem algumas coisas que aqueles que vão vencer gigantes precisam aprender. Primeiro, não olhe para suas limitações. Veja as oportunidades que Deus vai abrir na tua vida. As limitações existem. Se olharmos para nós, veremos imperfeições. Se olharmos para nós, nós vamos ver, sabe, existe tanta coisa a melhorar. Existe gente tão melhor do que a gente. Mas a Bíblia não manda você olhar para as suas limitações. Ela manda você olhar para as oportunidades que Deus, Ele prepara para você. Porque por meio das oportunidades que você consegue discernir e você entra nessas oportunidades, Deus te respalda. Deus te respalda, Deus te capacita. Deus começa a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Nas oportunidades,
você verá Deus te conduzindo. Ontem, olha o que eu vi ontem. Nós tivemos um culto pela manhã e as pessoas vêm de muito longe quando eu faço esses cultos assim proféticos pela manhã. E teve uma moça com uma senhora, que era a mãe dela, que vieram de uma cidade próxima aqui de Santa Maria, que é uma cidade chamada Venâncio Aires. E quando ela veio na frente e veio pedir oração, eu vi, sabe, sobre os braços dela, é como se eu tivesse uma visão naquele momento, eu vi ela assim, e eu vi duas mãos segurando os braços dela aqui, ó. Então ela estava assim com os braços erguidos, mas eu vi mãos segurando os braços dela. E naquele momento o Espírito Santo me deu um discernimento espiritual. O Espírito Santo me disse que estava sustentando ela na fé. Ela estava enfrentando lutas na fé para permanecer na fé, mas o Senhor estava sustentando ela. E ela testificou isso que eu falei para ela. E eu acredito que acontece exatamente isso no mundo espiritual comigo e com você. Quando nós estamos, sabe, trabalhando em algo que Deus nos deu a oportunidade de nós entrarmos, existe um sustento divino, que ainda que a gente não veja com os olhos naturais, se olhássemos pelos olhos do Espírito, os olhos espirituais, nós conseguiríamos ver a mão de Deus nos sustentando, a mão de Deus sustentando nossos braços, a mão de Deus sustentando a nossa vida e não nos deixando cair. Então, pare de olhar para as suas limitações, Deus vai te sustentar. Aleluia, aleluia, pega aí essa palavra, Deus vai te sustentar. Escreva aqui nos comentários, Deus vai me sustentar. Aleluia, Deus vai me sustentar. Declare pela fé, libere a fé agora dentro de você, no nome de Jesus. A segunda coisa, para nós que queremos vencer gigantes, é não desprezar as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Nunca ache, sabe, pelo fato que você tem um grande conhecimento, ou porque você tem um know-how, que você pode fazer qualquer coisa? Não. Entenda, nós precisamos acreditar que, por menor que seja a daquela pequena oportunidade, pode surgir algo grandioso. Talvez a maior experiência da tua vida, talvez a maior venda da tua empresa, talvez a maior conexão que você já teve na vida, talvez o maior favor de Deus que você já experimentou. Mas tudo começa quando você aceita as tarefas divinas. Algumas pessoas não entendem o porquê que nós nos empenhamos tanto pela obra, visto que somos voluntários. Sabe, poderíamos estar vivendo uma vida mais tranquila em um outro lugar, poderia estar fazendo o meu trabalho e vivendo uma vida mais tranquila, mas a gente assume certas responsabilidades porque acreditamos que Deus ele honra a nossa fé e ele honra quando nós aceitamos as oportunidades que ele coloca no nosso caminho. Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho e você tem que aceitar o que Deus coloca no seu caminho. A terceira coisa é não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota, mas os céus estão sempre crendo na vitória. Os pessimistas estavam na volta de Josué. É claro, os pessimistas diziam assim: olha, eu acho que não vai dar coisa boa, os nossos homens não são guerreiros e por mais que nós sejamos numerosos, vai ser difícil vencer esse povo que está armado até os dentes. Eles têm reis, eles têm generais, eles têm grandes exércitos. Mas Josué tinha uma coisa, ele tinha uma fé em Deus. E ele tinha visto tantas coisas ao lado de Moisés, que agora ele sabia que Deus estaria com ele. Sua presença estaria com ele. Não dê ouvido a gente pessimista, gente negativa,
gente que diz que não vai dar certo, gente que diz que você vai quebrar, gente que diz que você vai ser envergonhado. Há pessoas que torcem para você sair do caminho delas. Você sabia disso? Tem gente que torce para você sair do caminho delas. Tem gente que torce pelo seu mal. É triste dizer isso, mas é verdade. Tem gente que torce para o seu mal. Mas você deve ter uma fé, uma convicção de que Deus vai te dar vitória, apesar de te apoiarem ou não te apoiarem. Deus vai te dar vitória, porque você tem uma palavra de Deus. Então não dê ouvido a gente pessimista que está dizendo que você não vai passar nesse concurso, que está dizendo para você que esse mês sua empresa vai fechar no vermelho. Não dê ouvidos para gente pessimista que diz que casar não dá certo. Pare de dar ouvido a gente pessimista e comece a dar ouvidos ao que o céu está dizendo ao teu respeito. A quarta coisa que eu aprendo com Josué é que ele não perdeu tempo com os críticos, porque ele sabia que os críticos queriam tirar o seu foco. Desconfie de toda pessoa que começa a falar mal, a criticar a você, o seu trabalho, a sua família, a sua empresa e até mesmo pessoas que criticam as suas intenções. Ninguém é Deus para saber as nossas intenções. Só existe um que conhece a intenção do homem. Só existe um que conhece o que está aqui dentro de mim. Só existe um que conhece o que está aí dentro de você. Os homens falham em seus julgamentos. Os homens falham. Mas nós precisamos nos focar na conquista. Eu e você precisamos estar focados na conquista e não na voz dos críticos. Os críticos não estão fazendo nada. Você está fazendo. Você está fazendo, você está construindo algo. Você está realizando algo. Você está sendo usado por Deus agora. Então, não dê ouvido aos críticos. Não dê ouvido a gente que não está construindo nada, a gente que não está fazendo nada, a gente que não está ajudando você em nada. Foque em Deus. Foque em fazer o que Deus coloca no seu caminho. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Escreve aqui nos comentários, estou trabalhando em algo. Em nome de Jesus, declare aqui nos comentários, estou trabalhando em algo. E para encerrar essa palavra, apresente-se para os grandes desafios do presente, lembrando das vitórias do passado. O que isso significa? Lembre que Deus nunca te desamparou. Como diz Lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra que Deus esteve com você em toda a história. Lembre que Deus te sustentou. Lembre que Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, lá estava Ele. Lá estava Ele te guardando. Lá estava Ele te sustentando. Eu gosto de dar alguns testemunhos porque as pessoas se identificam. Porque talvez essa minha história seja a tua história. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava cuidando da primeira igreja que Deus colocou no meu caminho para que eu cuidasse, a situação financeira era extremamente desafiadora, era difícil. Sabe, tinha meses que eu não conseguia tirar nada para me ajudar nas contas de casa. Minha esposa, nos primeiros 6 meses de casamento, ela teve que pagar todas as contas da casa. Vivi isso. Minha esposa trabalhava como assessora do juiz e ela pagava as contas. Por 6 meses ela pagou aluguel, ela pagou água, pagou luz. Não podia comprar roupa para ela, tinha que pagar o aluguel, porque tudo que conseguia era pagar as contas da igreja e olha lá. Mas teve um mês que, sabe, arrochou de uma maneira que eu não tinha mais de onde tirar. E eu já estava há alguns meses vendendo algumas coisas, no sentido, tudo que eu via que eu podia vender, eu vendia, porque
sabe, eu era um pastor jovem e estava cuidando de uma igreja e tinha um aluguel para pagar e tinha as contas da igreja e eu fui sempre responsável pelas coisas da igreja, no sentido que eu sempre pagava as coisas da igreja primeiro para depois, sabe, eu me preocupar comigo. E esse era a minha maneira de fazer as coisas. E chegou um mês, sabe, que era final do mês e não tinha o recurso total para o aluguel. Daí passou o dia 1, passou o dia 2, passou o dia 3, passou o dia 4. Quando chegou no dia 5, que era o último dia de pagar, eu sempre fui de não gostar de atrasar nada. Sabe, isso aí eu acho que eu já vim de berço assim, eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. E eu me lembro que faltava um determinado valor para pagar o aluguel daquele prédio da igreja. Olha só, a igreja não era minha, a igreja é do Senhor, mas a gente é colocado como responsável, né, das coisas que pertencem ao Senhor. E eu estava ali desesperado, porque o nome da igreja valia mais do que o meu. E naquele momento, sabe, ela estava trabalhando, eu fui de tarde para a igreja. Eu fui de tarde para a igreja depois do almoço, depois de ter largado ela no serviço. E eu fui para dentro da igreja e ali eu comecei a orar. E foi 2 da tarde, foi 3 da tarde e foi 4 da tarde. E a imobiliária, não me lembro que horário fechava, se era 5, 5 e meia ou 6 horas. E quando foi, sabe, perto das 4 da tarde que eu estava ali em oração, eu estava dizendo: Deus, pela primeira vez eu vou atrasar uma conta na minha vida. E enquanto eu estava ali orando e pedindo ao Senhor que o Senhor enviasse um milagre, para que o Senhor ele intervisse, de repente eu ouço um barulho na porta, alguém batendo. Era um homem que era membro da igreja. E ele disse: olha, eu saí agora do serviço e eu vim aqui trazer a minha generosidade. E quando ele entregou a sua generosidade, era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel. 10 minutos antes de fechar a imobiliária, eu consegui chegar lá, de a pé eu consegui chegar lá. E eu glorifico o Senhor, porque o Senhor sempre esteve comigo. Em toda a batalha que eu entrei, eu sempre venci. Em todo desafio que eu entrei, Deus sempre me honrou, Deus sempre me deu vitória. Eu estou contando o meu testemunho para vocês, mas talvez você tenha, sabe, também testemunhos sobre a fidelidade de Deus com você. Você tenha testemunhos sobre como que Deus te sustentou em momentos difíceis da sua vida. Eu quero dizer para você que agora você pode estar diante de um desafio, mas lembre-se que Deus nunca te abandonou. Lembre-se que Deus sempre esteve com você e Ele estará com você agora, e estará com você amanhã, e estará com você depois de amanhã. Mantenha-se em Deus e você terá vitória. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: eu creio nessa palavra. O Deus do ontem é o Deus que está hoje comigo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essa oração, porque você vai vencer grandes gigantes, você vai vencer grandes desafios no nome de Jesus Cristo. Quero pedir que você envie para o máximo de pessoas que você puder essa oração. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar para você da Academia Kingdom. Hoje, olha só, presta atenção, hoje, amanhã e quarta, eu vou estar ao vivo às 9h45 da manhã na Academia Kingdom, dando direção, dando conselho, tirando um tempo ao vivo com os meus alunos. Eles entram no chat e eu vou respondê-los e vou ajudá-los, certo? Eu vou tirar um tempo, os 3 dias dessa semana, eu estarei entrando ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. E para quem se tornar aluno hoje da Academia Kingdom Global, hoje, quem se tornar aluno hoje, de hoje até, nós vamos dar até domingo ao meio-dia para você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Entra lá e vê o que é, o que significa. Quem entrar essa semana até domingo ao meio-dia, nós vamos presentear você com 21 e-books. Olha só, 21 e-books. 21 e-books que você vai poder baixar
você vai poder ler, reler, certo? 21 e-books. Aqui tem centenas de páginas de ensino. O que são e-books? E-books são livros digitais que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, certo? Então, é um presente que nós estamos dando para você, 21 e-books, que vai abençoar muito a tua vida e a tua casa, tá bem? E olha só, quem se inscrever até domingo ao meio-dia, o primeiro mês da academia vai sair por R$ 9,90. R$ 9,90. Então, menos de R$10, sabe? É um convite para você entrar dentro da academia e experimentar. Se depois de um mês você achar que, sabe, não é relevante para você, daí você sai, certo? Mas eu creio que as pessoas, quando experimentam a academia, elas desejam ficar. Eu coloquei o link aqui, fixado nos comentários, e você pode ir também no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, ok? Tá aí o nosso convite para você. Eu espero que você se torne nosso aluno na academia aqui no Global. E esse sábado eu vou transmitir uma vigília que nós teremos aqui de Santa Maria. Vai ser tremendo. Sábado, a partir das 18 horas, em vez da oração da noite, eu vou ter esse evento, que é o evento do Espírito Santo, certo? A vigília do Espírito Santo. Eu estou trazendo pregadores de fora, vai ser incrível. Você, inclusive, que é de Santa Maria ou da região, vem estar com a gente sábado, a partir das 18 horas, na rua Carlos Ur, número 935. E no domingo, nós teremos a Santa Ceia, às 9h30 da manhã e também às 20 horas. Vai ser maravilhoso. Estamos com grande expectativa, estamos em oração e jejum, certo? Então, sábado, vigília do Espírito Santo, e domingo nós teremos esse grande tempo, né? Que é a Santa Ceia do Senhor, às 9h30 e às 20 horas. Rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha, certo? Essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E agora eu vou fazer a declaração sobre a tua vida, certo? E já vou começar a oração. Deixa eu pegar aqui. Declaramos que vocês recebam uma nova medida de confiança e coragem. Dizemos que você vive e opera com certeza e segurança sobre quem Deus te fez. Que haja uma nova moral que tome conta do seu coração e mente em nome de Jesus. Declaramos que todo o poder da rejeição, da timidez, da insegurança, de ter voz em seus pensamentos, não tem mais poder. Que você se veja sob uma nova luz, como alguém que é equilibrado, capaz. Dizemos que você não hesitará em se apresentar diante de qualquer pessoa ou público para quem esteja em posição de se dirigir. Profetizamos que você enfrenta cada circunstância e situação com confiança, sabendo que está seguro, porque o maior vive dentro de você. Decretamos que não há medo e que você tem confiança no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós consagramos esse mês de dezembro a Ti, para que seja um mês sobrenatural,
para que seja um mês de céus abertos, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grande crescimento. Oramos agora para que todo gigante que tem se levantado no nosso caminho caia por terra. Que caia por terra toda ação contrária, que caia por terra o espírito de inveja, que caia por terra o espírito de contrariedade. E oramos para que o Senhor dê vitória a nós. Oramos para que o Senhor intervenha na nossa vida. Oramos para que o Senhor nos livre. Oramos para que o Senhor nos dê paz. Oramos para que o Senhor nos dê saúde. Oramos para que o Senhor nos prospere. Oramos para que os teus céus estejam abertos sobre nós e sobre todos da nossa casa. Declaramos que este mês viveremos grandes coisas do Senhor na nossa vida. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família, eu abençoo os negócios, a pessoa, e eu oro por milagres agora. Intervém, Pai, intervém nessa vida, intervém com o sobrenatural, intervém com milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, Espírito Santo, toca com a tua graça, Senhor, e que todo câncer, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda pessoa que está num hospital agora, seja visitada pelo poder de Jesus Cristo. Ser curado agora, ser curado agora. Nossa fé está em Jesus. Toda pessoa que tem carregado um peso, toda pessoa que tem carregado uma contrariedade contra ela, eu oro agora para que isso seja desfeito em nome de Jesus e que você experimente liberdade, que você seja livre e que Deus coloque no teu caminho o melhor que Ele tem reservado, o melhor que Ele tem reservado, chegue na tua vida, chegue na tua semana, chegue nesse mês, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês com uma live, 9h45 entro na academia, e você que está entrando na academia, eu espero que nós possamos ser bênção na tua vida, como temos sido. Que Deus te abençoe e até mais. Compartilhe. E de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que essa semana será uma semana abençoada para nós e para todos da nossa casa. Teremos paz, teremos boas notícias, teremos alegria, teremos vitórias na vida dos nossos filhos, teremos conquistas espirituais, financeiras, e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é El Shaddai na nossa vida. Ele é El Elyon. Cremos nele. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa casa. Colocamos tudo diante de Deus e pedimos: abençoe a nossa vida, ó Deus, com tua paz, com a tua força. Nos enche do Espírito Santo. Nos enche demais de ti. Nós nos rendemos a Ti e pedimos, ó Deus, o Teu favor. Queremos caminhar sobre céus abertos. Eu oro também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, ó Deus. Toque-os com o Teu favor. Que todo laço de Satanás contra essa casa seja cortado. Toda dúvida, toda perturbação, toda opressão, todo sonho perturbador, demoníaco, que tem atacado as crianças, que tem atacado as mulheres, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus, sonhos com traição, sonhos de morte, sonhos de roubo, sonhos de perda. Nós repreendemos todo mal, todo tipo de perturbação noturna está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre essa pessoa, Pai, com teu sangue, Jesus. Eu quero declarar, Pai, o que está escrito na tua palavra, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nós estamos em Ti, nossa casa está em Ti. Estabeleça uma casa firme,
uma casa firmada em Jesus, uma casa firmada na palavra. E declaramos, Pai, que nenhuma tempestade, nenhuma influência, nenhuma palavra maldita, nenhum levante de Satanás poderá mexer com a nossa vida. Que o sangue de Jesus cubra essa casa, que o sangue de Jesus cubra essa família. Meu Deus, que haja uma intervenção do céu sobre este lar, no nome de Jesus Cristo, dá vitória, Pai. E aquele que está doente, no nome de Jesus, seja curado. Eu oro pela saúde total, plena dessa casa, que toda enfermidade vá embora, que tudo aquilo que ataca a saúde vá embora, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória. Intervém, Espírito Santo. Intervém com o teu poder. Intervém com a tua graça. É o que nós pedimos a ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus me mostrou uma pessoa com muitos caroços embaixo das axilas, embaixo do braço. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Declaro saúde sobre a tua vida. Declaro saúde sobre teus braços, as tuas axilas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma data, 16 de abril, a uma pessoa que faz aniversário dia 16 de abril. Deus está dando livramento e Deus também está movendo coisas, portas que estavam travadas, que se abriram, mas não se abriram completamente, estão se abrindo completamente agora, no nome de Jesus Cristo. É uma pessoa também que tem orado para vender um imóvel que ela tinha na praia, e eu quero liberar uma palavra de destravar nesse imóvel, em nome de Jesus. Que a venda aconteça, que o negócio seja liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está agindo. Estamos ao vivo aqui nessa live, ao longo dessa oração. Eu creio que Deus vai falar muito contigo, Deus vai te abençoar. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Ederson. Ederson, o Senhor já está preparando mudanças aí no teu caminho, no próximo ano, Ederson. Mudanças significativas. Receba essa palavra como uma palavra profética do Senhor sobre a tua vida. É uma confirmação de algo que Deus já vem falando e ministrando ao teu coração. Ederson, ou a esposa do Ederson que está aí me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ser muito preciso. Eu tenho falado aqui sobre mentalidade. Falei ontem pela manhã sobre mentalidade. É uma palavra que tem estado no meu coração. Eu sei que a nossa mentalidade ela precisa ser transformada. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não tivermos uma mente disruptiva, uma mente que crie, caminhos para seguir o fluxo de Deus, ficaremos estagnados. Então, eu não posso me contentar com aquilo que eu sei. Eu preciso modelar a minha mente com a mente de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra do Espírito Santo na minha vida. E a nossa percepção da vida, ela molda a nossa realidade. Então, você tem uma percepção negativa da vida, é essa a realidade que você vai ter. Então, a gente vê notícia todos os dias, notícias que não são boas. A gente olha para algumas pessoas e vê que a vida delas está em atraso. Você olha para a vida de algumas pessoas e vê elas na dificuldade. E o que as pessoas pensam? Elas pensam assim, a minha vida vai ser assim também. Porque a sua percepção está nisso. A nossa percepção, queridos, tem que estar no céu. A nossa percepção tem que estar na notícia do céu. Tem que estar na mente, alinhado com a mente do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, olha o que está escrito. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A Bíblia diz que como você pensa, você é. Então você pensa no pior,
o pior acaba acontecendo. Você tem uma perspectiva negativa de que nada está dando certo, que não vai dar certo para você e que a maré mudou para você, você vai ter esse tipo de vida. Eu creio que os desafios existem, eu creio que nós precisamos em alguns momentos da vida nos reinventar, precisamos nos renovar, mas não devemos nos desanimar. O que Deus está falando para você, empreendedor que está aí me escutando, é que não adianta você desanimar. Não adianta você ficar pensando, eu já tive tempos áureos na minha empresa, nos meus negócios, e agora está tudo muito difícil, agora estou com problema financeiro, as coisas estão mais complicadas, eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que você pensa. A Bíblia diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então a maneira como eu penso é a maneira como eu sou, é a maneira como eu vou viver. Então se eu não pensar que as coisas vão melhorar, se eu não pensar que Deus vai me ajudar, se eu não pensar que Deus vai me dar alternativas, Deus vai me dar saídas, Deus vai me ajudar a sair dessa adversidade, eu fico estagnado. Então a minha percepção, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Na minha vida, várias vezes, eu estava numa direção e eu tive que mudar de direção. Eu vi coisas difíceis por aqui e Deus teve que me dar, uma saída por um outro lado para que então eu conseguisse fluir por aquele lado. É que a gente pega uma via e quer chegar ao destino apenas numa estrada. Mas você tem que entender que o GPS divino vai muitas vezes mandar você dobrar à direita, vai mandar você dobrar à esquerda, vai mandar você esperar um pouco, trânsito intenso na frente. E faz parte da nossa caminhada com Deus compreender que os desafios da nossa vida, eles vêm não para nos parar, mas eles vêm para que a gente busque uma alternativa em Deus para podermos vencer e podermos prevalecer. Quando temos uma mente renovada, nos tornamos conquistador de riquezas. E eu não falo só de riquezas financeiras, eu estou falando de todas as riquezas da terra. Uma riqueza de família, uma riqueza espiritual, uma riqueza de bons relacionamentos e também uma riqueza financeira. Mas para isso acontecer, a mente tem que ser renovada. Tem gente que não quer que nada mude na vida dela. Daí ela diz assim, não, claro que eu quero que mude. Não quer não, sabe por quê? Porque senão você estaria trabalhando na mudança de mentalidade. Você tem dificuldade de perceber quando Deus faz uma mudança. E você, está tão acostumado com a antiga vida, ou com os antigos amigos, ou com o antigo trabalho, que você não consegue transicionar para um novo tempo. Você não consegue transicionar para uma nova realidade. Porque você, de alguma forma, você tem uma limitação de mente. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para um novo tempo. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para, uma nova estação. Então você está preso a coisas. E eu vejo pessoas, muitas vezes, elas passam a vida inteira acreditando num modelo das coisas. Então, antigamente, as pessoas usavam os bois. Vamos dar um exemplo assim bem simples, tá? Mas antigamente as pessoas usavam os bois para lavrar a terra. Tem alguns lugares ainda da terra que se usa os bois para lavrar a terra. Aí você coloca um jugo sobre os bois e você consegue colocar um arado nos bois e eles vão lavrar aquele pedaço de terra. Um lavoureiro com uma junta de bois, ou com 2 juntas de bois, ou 3 juntas de bois, ele não vai conseguir lavrar muita coisa. Por mais que ele trabalhe arduamente, para lavrar bastante, ele não vai conseguir. Só que hoje tem máquinas, né? Hoje tem máquinas que podem até trabalhar sozinha. Isso é impressionante, tem máquinas que trabalham até sozinha, lavando a terra. Só precisa de alguém coordenando.
Então, o que eu penso? Eu penso que se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai sempre ter pouco resultado. Mas se eu mudar a minha mentalidade, eu posso viver uma coisa nova. Não, mas esse molde dá certo. Eu acredito, tem moldes, tem formas como as pessoas trabalhavam que dá certo, mas os resultados são pequenos. Então, se eu não acompanhar as mudanças que Deus está trazendo e aproveitar, sabe, as ferramentas que Deus tem trazido, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado na vida. O modo como nos vemos ou nos torna mais fortes ou nos destrói. Eu estava conversando com um homem esses dias e ele disse assim para mim, olha, eu sou um dinossauro, porque tem coisas que eu faço ainda de 30, 40 anos atrás no meu negócio. E eu dei risada dele pela forma como ele falou, mas a bem da verdade é que se você se vê como um dinossauro, sabe, você vai ter resultados que não vão ajudar você. Porque tudo na vida, nós temos que estar capazes e dispostos a aprender e reaprender quantas vezes for possível. As coisas estão mudando cada vez mais. Antes o celular era um tijolo, certo? E era pouquíssimas pessoas que tinham um celular. Hoje, né, tem celulares a granel. As pessoas carregam um celular no bolso, às vezes carregam 2, eu tenho que usar 2 celulares por causa do trabalho e das coisas que eu tenho para resolver. Ou seja, e assim por diante. Então, se a gente não mudar com as mudanças que são importantes, a gente acaba impedindo o propósito que Deus tem na nossa vida. Então entenda, Deus já te equipou com tudo o que você precisa para viver uma vida próspera. Ele plantou em você sementes. E Deus não fez nem eu e nem você para sermos medianos. Deus não quer que sejamos medianos. Não, para mim tá bom. Sabe, é que nem a pessoa. E isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Porque Deus não nos chamou para sermos medianos. Deus nos chamou para romper, Deus nos chamou para avançar. Então, não é tempo de você se acomodar. Tem gente que fica ofendido quando ele é repreendido, ou quando Deus pede um pouco mais, ou quando Deus diz, olha, precisa se preparar um pouco mais, e a pessoa diz, eu me preparar? Não, eu sou assim, eu sou simples. A pessoa diz assim, eu sou simples, né? E Deus me usa assim, desse jeito. Tá, mas Ele não te chama para se preparar? Ele chamou Moisés para se preparar, ele chamou Abraão para se preparar, ele chamou Paulo para se preparar e você não quer se preparar? Os homens que vencem, que rompem, que avançam na vida, são pessoas que decidem, elas decidem crescer, elas decidem aprender, elas aceitam a repreensão, elas aceitam que estão erradas, que devem passar por mudanças, que devem viver algo novo na vida delas. Deus não te fez para ficar na média. Deus te fez para romper. Escreve aqui nos comentários, Deus me fez para romper. Então eu vejo que às vezes as pessoas se ofendem quando Deus está querendo tirar elas de um lugar de estagnação. Porque elas pensam assim, não, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, você não é obrigado a viver toda a vida assim. Aí você diz, puxa, mas eu já tenho lá meus 60 anos, como é que eu vou me reinventar? Se reinventando. Tenha força de vontade, peça ajuda a Deus, peça força a Deus para renovar a sua mentalidade, para abrir a maneira como você vê as coisas. Caso contrário, você vai ficar preso em um padrão. Olha só, 20 anos antes de Abraão ter um filho, Deus falou com ele dizendo, Abraão, eu fiz de você o pai de muitas nações. Antes de Deus liberar a promessa, Deus vai mudar a mentalidade. Abraão não tinha a mentalidade de ser pai de nações. Abraão tinha uma mentalidade empreendedora, Abraão tinha uma mentalidade de tribo. Estava ok.
certo? Para aquele tempo que ele estava vivendo, estava ok. Só que daí vem a promessa. E a promessa de Deus diz assim para ele: Abraão, agora eu vou te fazer pai de nações. Ou seja, você não pode ser mais pai de uma tribo. Você não pode ser pai apenas de uma cidade. Você não pode ser pai apenas de uma nação. Você tem que ser pai de nações. Pai de nações. Ou seja, amplificou. Amplificou. Não se deteve. Não se deteve, sabe, a uma forma. Não se deteve a um lugar. Agora, Deus estava dizendo para ele: você vai se tornar global, Abraão. Gente, nós precisamos ter uma mentalidade que nos desafia. Porque tudo que nos desafia, nos desafios da vida, nos desafios das mudanças, nos desafios de coisas novas, preste atenção nisso, nos desafios de coisas novas também está o nosso propósito. Então eu não posso ficar, sabe, concordando que as coisas têm que serem feitas de uma maneira, quando Deus está dizendo para nós: eu tenho mais, eu tenho coisas maiores, eu quero que você viva coisas maiores. Quantos de vocês que são pais e que desejam o melhor para os filhos de vocês? Escreve aqui nos comentários, quem é que deseja aqui o melhor para os filhos de vocês? Eu desejo o melhor para os meus filhos. Então, sabe, eu sei de uma coisa: se eu desejo o melhor para os meus filhos, eu vou fazer de tudo para ajudar eles no propósito deles. Inclusive, chamando a atenção, inclusive dizendo: olha, você tem que estudar. Inclusive dizendo: meu filho, você tem que ter compromisso. Minha filha, você tem que ter compromisso. Por quê? Porque eu tenho que entender que meus filhos têm destino. Eu sou um pai de destino. Eu tenho que ajudar meus filhos a terem disciplina, a terem bons hábitos, para que no futuro eles possam viver o que Deus tem para a vida deles. Só que tem gente que não quer mudar hábito. Tem gente que não quer ter disciplina para nada. Tem gente que não quer ser repreendido. Tem gente que não quer saber de estudar. Então, sabe, Deus está querendo nos ajudar, gente. Escreve aqui nos comentários, vamos tornar isso público. Vamos tornar isso público que nós estamos falando aqui. Escreve aqui nos comentários: Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Mas se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. Se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. E nenhum de nós, irmãos, vamos conseguir viver o que Deus tem para nós se não aceitarmos que mudanças são necessárias na nossa mentalidade, na nossa forma de viver, na nossa maneira de fazer as coisas. Não, mas eu gostava tanto do jeitinho como eu trabalhava. Mas mudou, meu filho. Mudou. Mudou. E se você não acompanhar as mudanças, você trava. É isso que está acontecendo. Então, nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Caminha com gente que só fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal dos outros. Você caminha com gente que está ofendida, daqui a pouco você está ofendido. Você caminha com gente que a vida delas não dá certo. Eu não entendo, sabe? Gente que ouve a Deus para os outros, mas não ouve Deus para ela. Eu não entendo isso, eu nunca vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir entender uma coisa dessa, porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ouvir Deus para mim, para depois ouvir Deus para os outros. Então, às vezes a pessoa vem, sabe, com um discurso até religioso, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer e acontecer, mas ele mesmo não é abençoado. Então tem alguma coisa no discurso dele. Sabe por quê? Porque toda pessoa, escute porque é importante, toda pessoa que escuta Deus primeiro para si, para depois escutar para os outros. Certo? Por isso, a quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos a quem não dá nada de resultado? Ou você está dando ouvido a pessoas que estão dia a dia avançando, dia a dia crescendo, dia a dia prosperando? É isso. Mentalidade, mudança de mentalidade.
Diga assim comigo: eu vou viver o que Deus tem para mim. Escreve aí: eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Tivemos um testemunho muito bonito ontem de uma mulher que esteve na escola de profetas. Ela tinha um grande sonho, ela tinha um grande sonho. E ela recebeu uma palavra profética dentro da escola de profetas que nós tivemos em São Paulo. Aliás, não foi em São Paulo, foi em um outro lugar. E ontem nos mandaram o testemunho de uma conquista extraordinária que Deus deu para ela e para a casa dela. Não vou falar o que é, mas eu quero dizer para você que quando você recebe uma palavra profética, sabe, você não pode ficar pensando que não vai acontecer. A sua mentalidade tem que ser: se Deus falou, vai acontecer. Aconteceu com ela. Pode acontecer com você também. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Nós vamos também liberar uma declaração profética aqui hoje. E eu quero convidar todos vocês. Nós vamos ter um grande culto hoje. Nós vamos ter um grande culto às 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo aqui, inclusive. E você é nosso convidado. Eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vou ministrar nessa manhã às 9h30, na rua Carlos Ur, número 935. Salta dessa cama, toma teu café e vem adorar a Deus. Porque hoje eu vou falar de coisas que levam à pobreza. Coisas que têm levado muitas pessoas à pobreza. Pessoas que têm entrado na dificuldade, porque têm se desviado de uma rota divina. Eu vou falar sobre isso hoje, vou transmitir ao vivo, vai ser tremendo. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tô com expectativa, vai ser maravilhoso. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 e amanhã nós vamos ter um dos maiores lançamentos, aliás, é o maior lançamento do ano de dentro da academia Kingdom Global. Primeiro que eu vou dar um presente para os meus alunos da Academia Kingdom, tá? E segundo que eu vou dar uma oportunidade para quem não é aluno da academia se tornar aluno amanhã. Na oração das 6 da manhã eu já vou liberar, né, essa oportunidade para todos. E você que não é meu aluno, seja nosso aluno. Sabe, talvez você queira abençoar nosso ministério. Se torne um aluno da Academia Kingdom Global, que você já vai estar nos abençoando. Tá? O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer uma declaração agora, e eu gostaria que você, se você puder, levante uma das suas mãos. Amém? Eu vou declarar isso sobre você em nome de Jesus. Hoje decretamos que você está reservado como um vaso sagrado para a obra e os propósitos de Deus. Profetizamos que vivas como uma geração escolhida, sacerdócio real e nação santa, chamado a manifestar seus louvores. Dizemos que você está agora sendo santificado, transformado pelo Senhor Jesus. Falamos que você deve atuar no propósito e posição que Deus ordenou para você e que não se desvie em o nome de Jesus. Nós declaramos que todas as maldições geracionais
de se infiltrar no seu destino estão sendo quebradas agora e que está acontecendo uma ocupação divina em todas as áreas da tua vida. Declaramos que você é um recipiente para a glória de Deus. E para cada missão do reino, o Senhor está te dando visão da sua vocação celestial e da sua herança. Decretamos que você é um servo de Deus, um vaso refinado, plenamente preparado para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, você e sua casa servem ao Senhor. Você e sua casa são abençoados pelo Senhor. Permita-me orar por você. Eu tive uma visão de alguém segurando uma pessoa pelo colarinho aqui atrás, a pessoa querendo sair e ela não conseguia. Tem muita gente aqui que tem muita vontade de sair de uma situação difícil, mas tem forças espirituais que estão prendendo. Nós vamos orar agora para que tudo aquilo que está amarrando a tua vida, que está impedindo você, seja cortado e desfeito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada família, Pai, que está aqui representada. Consagramos essa semana que está entrando a Ti e pedimos a Tua bênção. Eu oro, Pai, por toda a força espiritual maligna que está tentando prender essa pessoa, impedi-la de avançar, impedi-la de romper, impedi-la de conquistar. Que agora caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra as prisões do inimigo, aquilo que ele tem mantido em cativeiro, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo agora, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, que ela seja livre agora. Ser livre agora, no nome de Jesus Cristo, que você seja livre, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida. Meu Deus, eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. E aquele, Pai, que está num processo de recuperação, que acelere esse processo de recuperação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma mentalidade nova, algo renovado. Nós queremos viver todo o plano e todo o propósito do Senhor para a nossa vida. E eu oro, Pai, por negócios, oro por empresas, oro por empreendedores, oro por pessoas que têm desafios financeiros nesse momento. E eu peço a Ti, Pai, eu peço uma bênção especial para todo empreendedor. Eu peço uma bênção especial para todo aquele, Pai, que está sendo desafiado, por todo aquele que tem grandes lutas, por todo aquele, Pai, que está lutando para vencer. Que o Senhor dê alternativas, que o Senhor dê saída, que o Senhor mostre um caminho, que o Senhor traga recursos, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga mais clientes, que o Senhor dê uma força extraordinária para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Vais romper, vais avançar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe agora com 10 pessoas ou mais. Você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração. Foi abençoado? Crê que Deus te abençoou? Então compartilha. Isso é mentalidade. A mentalidade é eu vou ser abençoado para abençoar. Deus está me abençoando, eu vou abençoar. É isso que você vai fazer agora. Você vai compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe até 9h30, se Deus quiser. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que está acontecendo um grande avanço dentro da tua casa, que tudo aquilo que estava desalinhado está entrando em alinhamento, porque a voz do Senhor, a palavra profética para a tua casa é tudo aquilo que estava fora do lugar está indo para o seu devido lugar. Declaramos a bênção sobre ti, declaramos a bênção sobre a tua casa, oramos por um rompimento, oramos por um quebrar de barreiras, um quebrar de limitações. Que o Senhor te dê uma nova mentalidade, uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade que avança, uma mentalidade que crê que Deus vai fazer coisas maiores contigo e com toda a tua casa. Nós liberamos uma palavra sobre tua casa. Todos
terão uma experiência com Jesus. Todos serão salvos, como está escrito em Atos 16:31. Oramos para que aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total, que haja cura completa. Nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde total no teu corpo físico. Saúde total, em o nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor leve embora toda inquietação. O Senhor leve embora toda ansiedade. O Senhor leve embora toda dor no peito. O Senhor leve embora tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que aflige a casa, tudo aquilo que gera contendas dentro do lar. Sai daí, em nome de Jesus. Os pensamentos de desistência, os pensamentos de largar tudo, os pensamentos de abandonar, em nome de Jesus, estão quebrados agora. Senhor, nos dá fortalecimento, nos dá resistência para que possamos ficar firmes. Nos sustenta pela palavra do teu poder. Te pedimos, Pai, libera força, libera ânimo novo sobre nós, libera sobre nós tua graça, Pai. Pedimos a força do céu sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que o teu toque poderoso esteja sobre essa vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, ser tocado pelo poder de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou uma pessoa que entrou aqui nessa oração com muita dor aqui na cabeça, bem nessa área aqui do lado direito. Muita dor de cabeça. Seja você quem for, eu oro por cura, que Jesus Cristo dê saúde agora, em nome de Jesus. E eu lembrei de uma criança que levaram lá em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, levaram uma criança para mim orar, estava tomada de alergia, carne viva, sabe, nas mãozinhas, nos bracinhos. E a mãe me contou o que aconteceu e eu coloquei as mãos sobre a criança, orei no nome de Jesus, crendo no poder de Deus. O Senhor Jesus restaurou aquela criança totalmente. Em 2 semanas, a pele daquela criança estava completamente limpa. E por que eu estou contando isso? Porque o Senhor me tocou de orar por pessoas que estão com alergias severas. Por isso quero fazer uma breve oração agora, por todo aquele que está com uma alergia severa, e eu quero também pedir que você mande essa oração para pessoas que você sabe que lutam contra a alergia severa, que estão fazendo tratamentos médicos. Compartilha com essa pessoa essa oração. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Eu não tenho poder para curar, mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo tem. E eu vou orar em nome de Jesus agora por você. Senhor Jesus Cristo, eu oro por toda pessoa que está com alergia, por toda pessoa que está com feridas no corpo, e oro por uma cura total e completa na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, que haja a cura, que haja a saúde total e completa, a restauração dessa pessoa. Eu digo a alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e restaura a saúde dessa pessoa. Restaura a saúde. Restaura agora a pele, do alto da cabeça à planta dos pés, ferida na cabeça, ferida no corpo. Nós declaramos saúde agora. A restauração total e completa sobre a tua saúde, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E no final aqui dessa oração, eu vou estar orando por tudo aquilo que está travado nos negócios, financeiramente, que foi uma palavra que Deus me deu ontem para orar todo esse final de semana por negócios, por coisas que estão trancadas, por dinheiro que está trancado. Por isso, no final da oração, e hoje e amanhã nós vamos fazer essa oração, você que precisa de abertura de portas, de uma provisão especial, não perde a oração aqui, faça como um propósito, não comigo, mas com Deus. Amém? Tem uma pessoa que se chama Idalina, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Idalina. Deus te visita. E o Senhor me mostrou
sabe, limpando muitas coisas do teu caminho, preparando algo para aquilo que vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Também libero uma palavra para Simone, e o Senhor manda dizer a você, Simone, que todo o cansaço que estava sobre ti está sendo agora quebrado e rompido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Vem um novo tempo. E sabe, às vezes você se pergunta se você vai ter tempos áureos como você teve lá atrás, e o Senhor manda dizer para você que você vai ter melhores ainda. Em nome de Jesus, você vai ter melhores ainda. Em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e essa palavra está em Lucas 5, verso 37 ao 39, que diz: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á vinho. O vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Você sabia que o que nos impede de viver o novo que Deus tem para a nossa vida são nossos pensamentos? Porque a maneira como você pensa, a maneira como você digere as informações, é isso que vai dizer se você vai para frente ou se você vai permanecer estagnado. Nessa palavra que nós lemos, Jesus estava dizendo que não tem como colocar vinho novo em um odre velho. Então, a mentalidade limitada que impede de receber algo novo vai sempre estagnar a pessoa. Eu vivi muitos anos assim da minha vida, estagnado, travado com tudo, até que a minha mentalidade começou a mudar em várias áreas. E é interessante, porque a sua mentalidade, ela precisa destravar em todas as áreas. Ela precisa destravar no financeiro, ela precisa destravar no propósito que Deus tem para a tua vida, ela precisa destravar no espiritual. Por que eu digo no espiritual? Tem muita gente que nunca teve experiência profunda com o Espírito Santo. Então eles desconhecem muitas coisas, e por desconhecerem muitas coisas, eles acabam rechaçando as operações de Deus. Eles rechaçam a maneira sobrenatural e poderosa que Deus pode usar para falar com ela, para libertá-la, porque a mentalidade dela é uma mentalidade que acredita apenas naquilo que já viu, e não naquilo que Deus diz na palavra, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, quando esse versículo entrou na minha vida, de Efésios capítulo 3, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, sabe, foi uma explosão dentro de mim. Porque eu pensei, puxa, se Deus pode fazer infinitamente mais do que eu pedi, mais do que eu penso, mais do que eu posso sonhar em imaginação, então, qual é o limite de um operar, de uma intervenção, de um agir de Deus na minha vida? Não há limites. Não há limites. Não há limites. Então, há pessoas que ficam agarradas, sabe, ao que aprenderam na juventude, ao que aprenderam na vida, pensando que só existe um caminho para prosperar. Pensando que só existe um caminho, sabe, para ser feliz. Pensando que apenas aquilo que ela acredita é o certo. Mas quando você tem uma conversa com o Espírito Santo, você muda a sua perspectiva completamente. Quando você é repreendido, olha só, até quando a gente é repreendido, quando Jesus puxa a nossa orelha, usando alguém para nos admoestar, usando alguém para chamar nossa atenção, existe duas mentalidades. Existe a mentalidade que, quando recebe aquela advertência, aquela exortação, vai ficar magoado, vai ficar triste, pode até sair da rota de Deus, só porque está triste e magoado e tem um pensamento que não consegue se libertar, porque ele foi repreendido, não aceita ser repreendido, não aceita ser admoestado,
não aceita o novo de Deus, ou seja, uma mentalidade. Agora existe uma outra mentalidade, que quando é repreendido, diz, puxa, isso é para o meu crescimento, porque isso estava faltando na minha vida. Estava faltando, sabe, alguém me dar um chacoalhão e dizer que eu estou errado. Eu estava muito morno, eu estava muito parado, eu posso mais. Então eu aceito essa repreensão, eu aceito que eu estou errado, porque, sabe, o orgulho, ele trava a mentalidade. Se você não tiver um coração ensinável, se você não tiver uma mente ensinável, como que Deus vai trazer coisas novas à sua vida? Me explica. Como que Deus vai trazer coisas novas? Então, isso é uma das coisas que eu tenho meditado muito. Entenda, um toque do favor de Deus pode transportá-lo muito para frente. Um toque do favor de Deus, só um toque do favor de Deus, pode transportá-lo muito para frente. Deus pegou Davi, um jovem pastor de uma família de baixa renda, e transformou ele num rei. Me explica como é que Deus faz um negócio desse? Aí você diz, puxa, Deus fez isso com um menino? Deus fez isso com uma família simples? Por que Deus não pode fazer comigo? Por que Deus não pode fazer contigo isso? Deus pode fazer muito mais, muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. Por isso, nós não podemos, escute isso, nós não podemos limitar o agir de Deus. Deus pega um Davi simples, de uma família simples, de uma mentalidade simples, e o leva a rei. Mas se você prestar atenção, a mentalidade de Davi era sempre uma mentalidade ousada, por causa da sua fé. A fé de um homem com Deus é ousada, é corajosa. E Davi, ele absorvia as mudanças de Deus muito rápido. A dificuldade de você absorver mudanças vai bloquear a tua vida. A dificuldade de você entender que Deus está trazendo um novo tempo, que Deus está trazendo uma nova estação, eu tenho visto isso. Como as pessoas têm dificuldade de entender, sabe, um novo tempo, como as pessoas têm dificuldade de ter uma mentalidade aberta para algo que Deus quer fazer, algo que Deus quer realizar. Então, às vezes, a pessoa fica agarrada a uma coisa e ela pensa assim, puxa, é só isso aqui que vai me fazer feliz. Quando existe, muitas vezes, sabe, um mar de possibilidades que Deus pode trazer para ela. Tudo que ela precisa é mudar a sua mentalidade. Ele deu a Abrão e Sara um bebê quando eles tinham quase 100 anos de idade. Paulo disse em Efésios que nas eras vindouras veríamos a grandeza incomparável do favor de Deus. Essa grandeza, ela está reservada para pessoas que têm uma mentalidade pronta, sabe, a viver coisas novas, a viver o novo de Deus, a acreditar que Deus fará algo muito melhor, a acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. A bem da verdade é que nós nos acomodamos à nossa realidade. E quando olhamos para o outro que está do nosso lado, nós pensamos, puxa, ele está numa dificuldade. Então está todo mundo na dificuldade. Não, ele está na dificuldade por causa também da mentalidade dele. Agora, se você tiver uma mentalidade diferente, você não vai viver a realidade dele. Você vai viver algo novo de Deus para a sua vida. Então, não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Deus não pode colocar algo novo sobre a tua vida enquanto você tem uma mentalidade velha. Nós temos que ter uma mentalidade, sabe, crendo no que Deus vai fazer, crendo que Deus pode capacitar, crendo que Deus vai honrar,
crendo que tempos melhores virão, crendo, sabe, que Deus vai te levar ao cumprimento de promessas, crendo que Deus pode te dar novas ideias, que Deus pode te reinventar várias e várias vezes. Quantos de vocês já pensaram sobre isso? Que Deus pode lhe dar um novo posicionamento, que Deus pode lhe reinventar, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu procurei uma gráfica local e imprimi meus primeiros 500 livros. E foi tudo muito difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar e me auxiliar. Então foi tudo meio por conta, contei apenas com 1 ou 2 pessoas. E o tempo foi passando, e eu fui escrevendo livros. Chegou um momento que eu estava no aeroporto, indo para uma viagem, eu tinha um compromisso, um evento que eu ia fazer fora. Eu passei pela vitrine ali de Congonhas, do aeroporto de Congonhas, e eu olhei para aqueles livros ali, e eu pensei assim, um dia eu quero colocar os meus livros aqui nessa vitrine. Um dia eu quero passar por essa vitrine aqui e eu quero ver os meus livros aqui. E eu pensei na minha cabeça, meu Deus, se eu estou vendo que eu posso colocar um livro aqui no futuro, qual que é o caminho que eu devo fazer para conseguir chegar aqui? E o Senhor me disse, você precisa de uma boa editora? E eu pensei, uma boa editora? Então eu vou atrás. E através de um amigo que foi uma conexão para mim, eu consegui entrar numa editora, eu assinei um contrato com eles e até hoje estou com eles. Os meus livros estão em vários aeroportos, estão já fora do Brasil também e eu glorifico a Deus, sabe? Porque a minha mentalidade nunca foi permanecer escrevendo livros e imprimindo de forma caseira. Eu queria mais, eu desejei mais, eu quis viver o mais. Agora a pessoa com a mentalidade limitada, ela tem medo do novo. Ela tem medo, sabe? Não, mas, sabe, é muito difícil colocar um livro ali. Há alguns dias atrás, um dos monitores da editora passou lá em Congonhas, filmou para mim os livros em Congonhas e também em outras livrarias do Brasil. Essa semana eu recebi várias fotos dos meus livros sendo colocados em várias prateleiras de livrarias do Brasil. Eu glorifico a Deus por isso. É tudo uma questão de mentalidade. A mentalidade que você tem, ela pode estagnar a sua vida ou ela pode abrir caminho para você receber o novo de Deus. Ou seja, Deus pode tudo. Diga assim comigo, Deus pode tudo na minha vida. Eu não vou limitar Deus. Eu vou abraçar o novo de Deus. Eu vou receber o novo de Deus. Eu vou viver coisas novas de Deus na minha vida. Carmen, você vai viver coisas novas de Deus na tua vida, Carmen. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor está dizendo, você vai viver coisas novas. Lúcia Almeida, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Você, sobrenome Jader Pacheco, que está aí me ouvindo, você vai viver algo novo de Deus na tua vida. Joseilda, você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quantos de vocês creem nessa palavra? Deus tem algo maior. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Uma nova mentalidade. E a nova mentalidade, ela é aberta para o que vem de Deus. Você tem que estar aberto ao que vem de Deus. Escreve isso nos comentários aqui. Uma nova mentalidade é estar aberto ao que vem de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, para a glória de Deus. E eu tenho 2 convites especiais para você. O primeiro convite é que domingo agora, amanhã, eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza. Eu vou falar sobre isso amanhã. Coisas que nos levam à pobreza. Às 9h30 da manhã, eu vou transmitir aqui
O endereço da igreja que eu estarei ministrando, que eu e a minha esposa somos voluntários aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, exatamente, Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade gaúcha, no coração do Rio Grande do Sul. Eu estarei ministrando amanhã, às 9h30 da manhã, na Rua Carlos Ura. Anota aí, Rua Carlos Ura, número 935. Ok? Você é nosso convidado. Eu vou estar ministrando às 9h30 da manhã. Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Convido você a vir nos conhecer. E também, o meu segundo anúncio é que segunda-feira nós vamos ter um grande lançamento aqui dentro da academia aqui no Global. De repente você ama o nosso ministério e você quer nos abençoar ou quer caminhar mais perto da gente. Eu convido você a se tornar meu aluno na academia aqui no Global, é uma escola online que eu tenho. Eu tenho já muitos alunos no Brasil e no exterior. Eu tenho ajudado muita gente e eu quero te ajudar. Inclusive, semana que vem nós vamos ter 3 dias de mesa de conselhos. Ou seja, segunda vamos ter mesa de conselho, terça vamos ter mesa de conselho e quarta mesa de conselho. O que é mesa de conselho dentro da academia? É um tempo que eu tiro com os meus alunos só para responder dúvidas. Eu vou ficar 3 dias respondendo dúvidas, dando direção, ajudando eles, até mesmo com visões que Deus deu, sonhos que Deus deu, palavras que Deus deu, ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. Vem se tornar nosso aluno, vem andar mais perto da gente. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no site www.vinicius7.com.br, porque às vezes a pessoa quer nos abençoar e não sabe como. Você pode nos abençoar, você pode se aproximar de nós, você pode caminhar mais perto de nós sendo aluno da academia aqui no Global, certo? Eu quero te aguardar, porque vem muita coisa boa aí o ano que vem na academia, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Deixa eu mostrar para você aí o que estão me pedindo. As crianças têm me mandado cartinha, mensagem, que gostaram do Café com Jesus Kids. Olha só, tem a história bíblica, né, que a gente conta aqui. E aqui, ó, a criança pode pintar o desenho. Tem vários desenhos. É um livro que vai ajudar a criança tanto a ler a palavra de Deus quanto a pintar, a se divertir. Junto vem um kit de canetinha para as crianças poderem pintar, certo? E também tem os nossos devocionais que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Eu estou muito feliz com esses 2 livros aqui. Muito feliz. Você não tem ideia como as pessoas estão nos pedindo esse livro em todo o Brasil. Está abençoando a vida de pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs, estão adquirindo para lerem, sabe, para começar. Pessoas que estão começando na fé, estão adquirindo e estão começando a entender a palavra, receber mais de Deus. Você também pode, certo? Está tudo lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você me ajudar a compartilhar, certo? Me ajuda a compartilhar, manda aí essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer agora a declaração
sobre a tua vida. Amém? Eu quero fazer a declaração profética e depois nós já vamos orar. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Hoje declaramos sobre a tua casa que vocês viverão uma vida longa e até a idade plena. Declaramos que nada pode encurtar a sua vida. Quebramos o poder da morte precoce e prematura sobre você e seus entes queridos em nome de Jesus Cristo. Dizemos que nenhum mal poderá acabar com a sua vida antes que a sua plenitude de dia seja cumprida. Profetizamos que você viva muito e forte, com dias cheios de força e vitalidade. Profetizamos que sua qualidade de vida é aprimorada e que você está cheio de vigor físico e resistência. Falamos para a sua pessoa como um todo, espírito, alma e corpo, e dizemos que você é movido por um propósito ativo e funcionando ao seu máximo potencial. Que o Deus da vida percorra todo o seu ser para que você experimente a vida divina e sobrenatural que vem do Senhor. Declaramos que você experimentará tanto os nasceres e pores do sol, quanto o seu coração desejar. Dizemos hoje que você estará satisfeito com uma vida longa e abundante a ti e a todos da tua casa, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro agora, no nome de Jesus Cristo, apresentando cada lar, cada família, e eu peço a tua paz. Senhor, muda a nossa mentalidade para recebermos o novo de Deus. Não queremos ficar atado, Pai, a coisas que nos travam, que nos estagnam. Queremos viver o novo de Deus. Queremos abraçar o novo de Deus. Há coisas maiores de Deus para a nossa vida. Há um tempo de crescimento, há um tempo de avanço. Há um tempo novo de Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, declarando sobre essa vida, declarando sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu declaro bênção, eu declaro paz. E eu oro por um destravar nos negócios. Oro, Senhor, por um rompimento em portas financeiras. Oro, Senhor, para que contratos comecem a avançar, que acordos sejam fechados, que recursos venham, que mais clientes cheguem. Senhor, que a prosperidade entre nessa casa, que a prosperidade entre nessa família, no nome de Jesus. Que todo espírito de ruína, de destruição, de roubo, saia agora da vida dessa pessoa e do caminho dela. Profetizo a bênção de Deus sobre ti. Profetizo a bênção de Deus sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te toque, que todo laço do inimigo seja cortado e que a vida de Deus se manifeste em ti. Oro pela saúde no teu corpo. Oro pela restauração das tuas vistas, pela restauração de joelhos, pela restauração de coluna, pela restauração do ânimo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser, certo? Amanhã eu vou te esperar. Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser uma grande bênção. Deus Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino.
mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.